Vers 23. Nein, Kapitel 8, 23, Vers 8. Das sind die Namen der Helden Davids. Schischbal, der Hachmoniter, der erste unter den Dreien. Der schwang seinen Spieß über 800, die auf einmal erschlagen waren. Nach ihm war unter den 3 Helden Eleazar, der Sohn Dodors, der Achochiter. Er war mit David im Pass Damim, als die Philister dort versammelt waren zum Kampf und die Männer Israel sich zurückzogen. Er aber hielt stand und schlug die Philister, bis seine Hand müde war und am Schwert erstarrte. Und der Herr gab großes Heil an jenem Tag, so dass das Volk sich wieder umwandte hinter dem Herrn, um zu plündern. Nach ihm war Schama, der Sohn Ages auf Harar, als die Philister sich sammelten in Lehi. Es war dort ein Stück Acker mit Linsen. Und das Volk vor den Philistern floh. Und er trat mitten auf das Stück und entriss es den Philistern und schlug sie, und Gott gab großes Heil. Und 3 von den 30 Helden kamen zu Beginn der Ernte hinab zu David, zu der Höhle Abdullam, und das Lager der Philister lag in der Ebene Rephaim. Amém. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um Tacmonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho do Aoita, Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pasmodamã para a batalha. Os israelitas recusaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samar, filho de Agê, de Hará, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus. Mas Samar tomou posição no meio da plantação, defendeu e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Das sind die Helden von David. Esse aqui é a vitória de Davi. É o quê? Os heróis de Davi. Amen. David hat einen Goliath besiegt. Davi, ele perseguiu o inimigo, venceu o inimigo. Golias. Er hat den Goliath besiegt. Ele venceu Golias. Dann hat er Jünger gemacht. E fez discípulos. Amen. In der Höhle Abdullam. Na caverna de Adulão. Amen. Alle betrügten, wie soll ich sagen, Verschuldeten. Todos oprimidos, todos os culpados. Verzagten. Todos os quebrados. Abgewiesenen. Todos os afastados, desviados. Zu David gegangen. Foram para Davi. Amen. Amém? David hat sie ausgebildet zu Kriegern. Davi, ele já tinha sido vencedor na guerra. Und hier hat es Helden gegeben. E aqui ele continuou. Amen. Gott macht aus einem Niemand einen Jemand. Deus, ele faz Zé Ninguém a alguém. Amen. Das waren alles zerschlagene, tudo estava depressive, quebrado, kaputte Leute, verschuldet. Todos devedores. Amen. Niemand hat ihnen Wert gegeben. Ninguém dava valor a eles ali na caverna de Adulão. Né? Aber Gott hat diese Leute erhoben. Mas Deus, ele levantou aquele povo lá. Und David hat sie ausgebildet. E Davi, ele foi lá para ajudar. Und dann hier steht von den 3 Besten. Aqui fala dos 3 melhores. Einer hat was hat er genannt? Spieß. Tinha uma espada. Und hat 800 Feinde auf einmal geschlagen. E matou 800 pessoas de uma vez. Amen. Amém? 800. 800. Amen, die sind gekommen wie Heuschrecken und er hat den Spieß geschwungen. Gafanhoto e ele espantou todos. Und hat mit ganzer Kraft. Com toda a sua força. Amen, alle zerschlagen. Ele derrubou todos. Amen. Matou. Der zweite, oder? O segundo. Er hat das Schwert gehalten. Ele segurou a espada na mão. Amen, gegen die Philister. Contra os filisteus. Amen. Und seine Hand. Sua mão. Er hat so lange geschlagen. Ele bateu tanto tempo. Er hat so lange gekämpft. Ele lutou tanto tempo. Dass seine Hand geklebt hat am Schwert. Que a mão dele ficou colada na espada. Amen. Stell dir das mal vor, bildlich.
Imagina isso. Er konnte seine Hand nicht mehr auftun. Ele não conseguia mais soltar. A mão ficou grudada na espada. Er ist gegangen bis am Schluss. Ele ficou até o final. Und unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Então a nossa luta não é contra carne e sangue. Amen. Durch Jesus sind wir in eine neue Zeit gekommen, die Zeit der Gnade. Depois, com Jesus, chegou o tempo da graça em nossa vida. Aber hier im Alten Testament war der Kampf gegen Fleisch und Blut. Mas aqui antes, no Velho Testamento, a luta era contra carne e sangue. Zu dieser Zeit gab es niemanden, der Dämonen austreibt. Nesse tempo não tinha ninguém para expulsar demônios. Amen. Erst durch Jesus haben wir diese Autorität bekommen, Depois de Jesus que nós recebemos autoridade para fazer, den geistlichen Kampf zu kämpfen. para lutar a guerra espiritual. Aber zu dieser Zeit war nur der Tod die Befreiung von Dämonen. Mas nesse tempo só era matando os demônios. O sangue, O mesmo a sangue, morte. na morte, no sangue. Amen. Amém? Und Gott hat Krieger erhoben. E Deus levantou guerreiros. Wir sind auch Krieger Nós Gottes. também somos os guerreiros de Jesus. Amen. Amém? Und er hat gekämpft bis am Schluss. Aqui ele lutou até o final. Ich werde das Schwert nicht loslassen, Eu não vou deixar a espada bis alle besiegt sind. até eles terem sido vencido todos. Amen. Amém? Dann, wir haben auch einen geistlichen Kampf. Nós também temos uma luta Es espiritual. gibt Situationen, da musst du kämpfen, bis deine Hand eingefriert. Tem situação que você tem que lutar até a sua mão Du ficar kannst nicht grudada. nachgeben. Você não tem que desistir. Amen. Widersteht dem Teufel und er wird fliehen. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Amen. Denn wir sind keine Christen, die zurückweichen. E a gente não é cristão que vai recuar. Ah, das sind zu viele Feinde. É muitos inimigos, Ich werde aufgeben. eu vou desistir. Zu viele Probleme. Muitos problemas, Ich werde eu aufgeben. vou desistir. Nein, ich werde weitermachen, bis meine Hand erstarrt am Schwert. Eu vou Bis ficar ich den até o Knopf bekomme in die final, Mão. até eu receber a força. Amen. Amém? Du wirst gewinnen. E você vai Weil ganhar. wir sind immer in der Mehrzahl. Porque nós somos maioria. Egal wie viele Feinde Não kommen, importa quantos inimigos egal wie venham, viele Widerstände, wie viele não Probleme, importa quantos problemas venham, quanta resistência venham, du wirst siegen. você vai vencer. Aber du musst beharren bis am Schluss. Mas você tem que perseverar até o final. Amen. Amém? Du musst deinen Spieß schwingen, deinen geistlichen Spieß Você tem schwingen. que lançar a sua espada Du musst dein espiritual. geistliches Schwert Você hervornehmen. tem que botar a sua espada espiritual na frente. Dranbleiben. E permanecer. Dranbleiben. Permanecer. Amen. Amém? Oh, hier der andere. Outro. Vers 11. Schamar. 11. Und nach ihm war Schamar. Samar. Depois dele, Samar, filho de Es war Agir. dort ein Stück Acker mit Linsen. Ele havia uma plantação de lentilha. Linsen. Lentilha? Ich habe noch gerne Linsen. Eu gosto de lentilha. Aber sie sind aber nicht viel wert. Sie sind Mas é uma coisa que não tem muito valor. günstig. É coisa barata. Amen. Amém? Ein Linsenfeld ist nicht viel wert. É uma coisa barata. Lentilha. Ein Weinberg oder eine Mine, Goldmine. Uma coisa de valor, uma mina Aber de er hat ouro. dort ein Linsenfeld verteidigt. Mas ele tinha uma plantação de lentilha. Amen. Und die Philister sind gekommen, die Feinde sind gekommen. Os inimigos vieram, os Und filisteus, er ist mitten auf das Feld gestanden. e ele ficou no meio da plantação Amen. Und hat gekämpft, bis der Sieg gekommen ist. e ele lutou até o final. Dann, Gott hat dir Dinge gegeben. Gott hat dir ein Feld gegeben. Então Deus ele te deu um terreno, Gott hat dir eine Familie gegeben, ele te deu eine uma família, ele te deu uma eine igreja, Arbeit. ele te deu um trabalho, Gott hat dir Einfluss ele te gegeben. deu uma influência, Amen. Gott hat dir eine Berufung ele te deu gegeben. um chamado. Amen. Amém? Oder wenn du zum Beispiel Lobpreis. Digamos, se você é no louvor, Amen. Gott hat dir Talente gegeben. Deus te deu talentos. Amen. Amém? Wenn du die Gelegenheit hast, das zu benutzen, Se você tem a oportunidade de aproveitar, dann verteidige dein Acker. então vai atuar. Auch wenn es für andere keinen Wert hat. Mesmo que para o outro não tenha valor. Amen. Für mich hat es einen Wert. Para mim tem um valor. Amen. Die christlichen Dinge in der Welt haben keinen Wert. Porque as pessoas ímpias, eles não dão valor. Wir werden kämpfen bis am Schluss. Cara, vamos lutar até o Weil für final. uns ist es wertvoll. Porque para nós Für mich é hat es einen muito Wert. Para mim tem um valor. Auch wenn die anderen denken, ja, das ist nur Linse. Mesmo que o outro vai pensar, isso é Nein, ich lentilha. werde dafür kämpfen. Mesmo assim eu vou lutar. Ich werde mein Feld verteidigen. Eu vou lutar pelo meu terreno. Bis am Schluss. Até o final. Ich werde nicht aufgeben. Eu não vou desistir. Amen. Amém?
Also wenn Gott mir etwas gegeben hat, Se Deus me deu uma coisa, meine Frau bestätigt, a minha mulher ist es fala, Beharrlichkeit. é Ich perseverança. beharre bis am Schluss. Eu persevero até o final. Amen, bis ich den Sieg habe. Até eu ter a vitória. Ich war in der Ferien in Mallorca, Eu estava na férias na Mallorca, eine Woche. uma semana atrás. Da gibt es ja Sand, Strand. Aí tem a praia, Praia de Esmeralda. Praia da Esmeralda, Schöner Strand. bonito. Ich habe ein Mietauto gehabt, Eu aluguei um carro mit so einem riesen Schlüssel, chinesisch e Sand. tinha uma chave muito grande, chinês, um carro Dann chinês. habe ich den Schlüssel verloren. E eu perdi a chave, Im Sand. na areia. Ich wollte nach Hause gehen. Eu queria ir para casa, Ach, wo ist der Schlüssel? cadê a chave? Überall Schlüssel gesucht. Procurei todos os lugares. Nein, wo habe ich den verloren? Falei, meu Deus, não foi que eu perdi. Das kann nur im Sand sein. Só pode ser na areia. Doch ich hatte ja einen verletzten Fuß. Eu estava com meu pé machucado Auf dem Sand laufen ist das Schlimmste, was es gibt. e para andar na areia era o pior Weil lugar, der Fuß bewegt sich auf alle Seiten. porque o pé mexia todo. Ich werde diesen Schlüssel finden. Eu falei, mas eu vou achar. Der muss doch irgendwo da sein. Em qualquer lugar vai estar. Bin ich alles zurückgelaufen, den ganzen Weg, wo wir gekommen sind. Eu andei o caminho de volta onde eu tinha passado, 38 Grad, 30 graus, Sonnenöl und sol, Sand am Körper, sol, areia, óleo no kaputter corpo, Fuß, o pé anfangen quebrado, zu schwitzen. como suando muito. Bin einmal gelaufen, Eu andei uma vez, zweimal duas gelaufen. vezes. Dann hat es irgend so ein Strandrestaurant gehabt. Aí tinha um hotel, Sie haben einer den restaurante. Schlüssel abgegeben. Eu falei, ó, aqui alguém entregou a Nein, chave? aber wenn sie etwas findet, meistens gehen sie es dort Eu falei, ab. ah, geralmente quando eles encontram, eles trazem aqui mesmo. Sie komm, machen wir schnell Pause. Eu falei, então eu vou fazer pausa. Du hast eine Dusche gefunden dort. Eu achei uma ducha, fui tomar banho. Dann geh noch mal suchen. Eu vou procurar mais uma vez. Der Schlüssel muss führen. E eu vou encontrar essa chave. Nochmal den ganzen Sand abgelaufen. Ele andou novamente o Ich caminho habe da gedacht, wir areia. sind doch da gesessen. Eu falei, a gente comeu aqui. Ich war dort eine Familie. Aí estava uma família. Ich habe angefangen im Sand rumzuscharren. Aí eu comecei a procurar onde eles estavam sentados. Kaputter Fuß. Com o meu pé quebrado de Da joelho hat es so eine lá. Frau gehabt, die hat einfach nicht weg. E tinha uma mulher lá que ela não queria sair do Nein, jetzt lugar. muss ich warten, bis die Frau noch weg Eu mit dem tive que Schlüssel esperar até a mulher sair da lá para poder procurar lá no local. Bin ich suchen nochmal. Eu procurando em todo Jetzt lugar. sind wir wieder ins Restaurant. Eu falei, vamos de novo pro restaurante. Da bin ich nochmal suchen. Eu fui procurar outra Den vez. Schlüssel. Er hat gesagt, habe ich angefangen zu beten, oder? Aí começamos a orar. Não, eu Herr, fui pior que você. schicken Engel. Não, você foi sozinho, eu fiquei só orando. Vai lá que não vou mais não. Nein, ich habe prophezeit. Não, Herr, eu já orei, já der profetizei. Engel wird kommen und den Schlüssel in meine Hand. Eu falei, Deus, o anjo vai trazer a chave na minha mão. Noch den ganzen Tag dort. O dia todo, até às 17 horas. Aí não, você ligou pro Ja, aeroporto. dann kann etwa 5-mal gelaufen, da gibt es Leute im Bahndienst. Depois de 5 vezes de andar e tudo, eu liguei pro Aber aeroporto. der Schlüssel in die Führer kommt. Ich würde mal vorsorglich am Bahndienst. Eu vou ligar pro lá, pra... Und dann, ja, haben Sie Benzin? Nein, ich habe den Schlüssel Eu verloren. liguei lá quando eu tinha alugado e a mulher, você tem gasolina? Dann müssen wir abschleppen. Hey, bringen doch den Ersatzschlüssel. Não, eu quero a chave do carro. Dann kann ich, ja, wir kommen in einer halben Stunde. Eu falei, não, vem 1 hora, daqui uma meia hora. Eu Ich falei, kann ok. nochmal suchen. Vou procurar uma vez mais. Sie hat schon aufgegeben, also gebetet. Eu tava lá, tranquila, no café. Dann bin ich nochmal alles Aí eu fui abschaffen. procurar de novo na areia. Im Schweiß, im kaputten Fuß mit dem Öl. Schrecklich. Foi horrível. Dann kann ich jetzt gehe ich wieder ins Restaurant, Eu falei, vamos lá pro restaurante esperar o carro chegar, né? bis der kommt mit dem Abschleppdienst. Plötzlich kommt die Frau dort, die bedient, De repente chegou a garçonete do nada. kommt so mit dem Schlüssel wieder. Gehört der dir? Essa aqui pertence a você? Entregou na mão e saiu, não foi? Ja, ja. É. Hey, der Engel ist gekommen und hat uns den Eu vi pra Schlüssel. mim, um anjo pegou na minha mão e ela também saiu. Amen. Amém? E a gente ligou para o aeroporto e precisou vir Du denkst, ja, einen Schlüssel. Hey, im Sand einen Schlüssel finden. Talvez você pense, ah, é uma chave, mas como você vai encontrar uma Hunderte areia? von Leuten laufen dort rum. 100 pessoas andando lá. Da kommt der Schlüssel in meine Hand. Chegou a... Mas uma coisa que foi importante, assim, a gente não murmurou. Geralmente eu gosto de murar, logo, foi tu que perdeu, falo logo assim, né? A culpa é Wichtig ist nicht tua. murren, nicht A reklamieren. gente não murmurou, aproveitamos até 5 horas da tarde e depois de oramos e a mulher do nada chegou com a chave, deu na mão, antes do aeroporto sair, a pessoa do aeroporto sair, foi? Chegou e deu a chave na nossa mão. Glória a Deus. Amém. Foi a perseverança, Das ist né? Beharrlichkeit. Isso é perseverança. Darum bin ich so braun geworden in der Por Sonne. isso eu fiquei tão preto assim de procurar. Das war schlimm gewesen.
Foi Aber horrível. Gott hat den Schlüssel in die Hand gebracht. Für Mas mich ist Deus, das Wunder mas gewesen. a chave chegou na minha mão. Amen. Amém. Sei beharrlich, sei beharrlich. Seja perseverante. Gib nicht auf. Não desista. Amen. Verteidige das, was Gott dir gegeben hat. Divide aquilo que Deus tem te dado. Wenn du Familienprobleme hast, dann bleib im Gebet, Se bleib você tem a dran. família que está com problema, permanece orando. Kämpfe für deinen Garten, für deinen Acker. Ora pelo seu Wenn du jardim, a sua família. Geschäftsprobleme hast, kämpfe für das, was Gott dir gegeben Se hat. você tem um negócio, persevera orando aquilo que Deus te deu. Meine Arbeit, Gott hat mir die gegeben. No meu trabalho foi Deus que me deu. Und nur er wird die Türe schließen, Só Ele que pode fechar a wenn die porta Zeit gekommen ist. quando o tempo chega. Aber sonst werde ich nicht gehen, ich werde kämpfen für meinen Acker. Mas eu vou lutar pelo meu terreno. Amen. Amém? Für die Kirche. Amen. Die Pela Kirche ist igreja. geistlich. E a igreja é Es espiritual. kommen viele Widerstände. Vem muita mais Ich resistência. werde nicht aufgeben. Mas eu não vou desistir. Amen. Ich werde meinen Acker nicht hergeben. Eu não vou entregar a minha terra. Amen. Amém? Widersteht dem Teufel und er wird fliehen. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Amen. Amen. In Zachariah Kapitel 4, 6. Em Zacarias 4, 6. Zacarias 4, 6. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amen. Denn unser Kampf ist nicht in deinem Fleisch. Então a nossa luta não é na sua carne, Amen. Es ist der Geist. é espiritual. Amen. Der Geist, wo dir helfen wird. É do espírito que nós vamos ganhar. Amen. Amém? Wir haben einen großen Segen, eine große Waffe in uns. Nós temos uma grande armadura em nós. Es ist der Heilige Geist in uns. Nós temos o Espírito Santo em nós. Mit dem Heiligen Geist machen wir den Unterschied. E o Espírito Santo faz a diferença em nós. Amen. David hat den Goliath besiegt. Davi que venceu Er Golias. sagt, nicht durch Herr, nicht durch Fleisch, nicht durch Lanze, nicht durch Schwert, Não sondern por im Kommen im força, Namen vom Zebaoth. não é por força nem por violência, mas é no nome do Senhor dos Exércitos. Amen. Amém? Dann geht zuerst im Geist. Então vai primeiro no Der Espírito. Schlüssel, der Engel wird kommen, der Schlüssel wird kommen. A chave vai chegar, o anjo vai chegar. Aber ich werde suchen, weil Eu vou ich werde procurar, etwas tun im eu vou Glauben, procurar na fé, aber ich werde gewinnen im Geist. mas eu vou ganhar no Espírito. Amen. Amém? Der Heilige Geist ist in dir. O Espírito Santo é em você. Er wird dich leiten. Ele vai te dirigir. Amen. Amém? Er ist Zeugnis in dir. Ele traz o testemunho em você. Wenn du Jesus annimmst, der Heilige Geist kommt in dein Porque Leben. quando você aceita Jesus, o Espírito Santo entra em Und você. er ist in dir. Ele está em você. Amen. Amém? Und er wird zu deinem Geist sprechen. E ele vai falar no teu espírito. Amen. Wir bestehen aus Fleisch. A gente resiste à carne. Fleisch bekehrt sich nie. A carne não se Aber converte. der Geist ist stärker als das Fleisch. Mas o espírito é mais forte do que a carne. Und dann ist die Seele, wo die Emotionen sind. E a alma são as emoções. Amen. Die Emotionen, die täuschen uns. As emoções, elas nos Du decepcionam. musst Gott nicht fühlen in den Emotionen. Você não tem que se encher em Deus nas emoções. Du musst ihn fühlen im Geist. Você tem que se encher no espírito. Amen. Amém? Der Geist wird dir sagen, É o espírito que vai te falar. such nochmal, Procura kämpfe. uma vez mais, luta uma vez mais. Ich bin mit dir, Eu Gott estou ist mit dir. contigo, Deus é contigo. Amen, der Geist in dir. O espírito em você. Amen. Amém? Sag, Heiliger Geist, wo ist dieser Schlüssel? Espírito Santo, eu vou botar essa chave. Heiliger Geist, zeig mir diesen Schlüssel. Espírito Santo, me mostra botar essa chave. Prophezeie lieber. Okay, ich werde Aí ele prophezeien. falou, não, profetiza. Der Engel wird den Schlüssel bringen. Não, o anjo vai dar a chave na minha mão. Amen. Der Heilige Geist wird dich O leiten. Espírito Santo vai te dirigir. Und er wird dir den Sieg geben. E ele vai te dar a vitória. Er wird dich an den richtigen Ort leiten. Ele vai te levar no lugar Du wirst die certo. richtigen Entscheidungen fällen. Você vai receber a decisão certa. Amen. Ich muss Amen. lernen, jeder von uns muss lernen, Cada de nós tem que aprender auf die Stimme vom Heiligen Geist zu hören. a ouvir a
voz do Espírito Santo. Amen. Es ist nicht die von den Emotionen, Não é pelas es emoções, ist nicht von deinem Hirn, von não é por causa do teu pensamento, teus Nein, pensamentos. wir müssen lernen im Geist, Você tem que aprender a andar no Espírito, den Geist zu hören. ouvir o Espírito. Amen. Amém? Der Geist wird dir sagen, das ist gut, das ist nicht gut. O Espírito que vai te falar, não, isso é bom, isso não Manchmal é geht bom. es schnell. Muitas vezes é rápido. Zum Beispiel David. O Davi David war voll vom Heiligen Geist. Davi era cheio do Espírito Santo. Und er musste nicht lange beten. Ele não precisava orar muito Er tempo. hat die Situation gesehen Porque havia situação. und dem Geist hat ihm das nicht gefallen. No Espírito ele já falava Von der, não wer agradava. ist dieser Unbeschnittene, der Ele já gegen viu Israel kommt? quem é esse incircunciso que vem contra o povo de Israel. Diese Helden, ich glaube, die haben nicht lange gebetet. Die haben gesagt, das ist mir, ich werde kämpfen. E aí ele falou, isso vem a mim e eu vou lutar. Amen. Amém? Es gibt Dinge, die weißt du im Geist. Tem coisa que você sabe logo no Espírito. Como fala, a convicção, die Überzeugung. Você Bist tem du convicção, überzeugt? você é convencido. Es gibt Dinge, da muss ich nicht lange beten. Ich Tem weiß coisa, im que, Geist, tem coisa que você não precisa orar muito tempo, você já tem es convicção ist no richtig oder Espírito. falsch. Que é certo ou errado. Aber wenn du die Stimme nicht hörst, geh ins Gebet. Agora, se você não está ouvindo a voz, vai em oração. Nicht dieses Gebet, wo nur du sprichst. Não aquela oração que só tu fala. Es gibt so Leute, die sprechen nur und Tem pessoas que só oram, kann só so, falam e não ich escutam. kann die Stimme vom Heiligen Geist nicht hören. Você não pode ouvir a voz do Espírito. Und es gibt Momente, wo du wirklich alleine Tem momentos que você tem stille que estar sein musst sozinho, ficar parado und die Stimme des Heiligen Geistes hören. e ouvir a voz do Espírito Santo. Amen. Es ist Amém? nicht durch Macht, Não é através de força, es ist nicht durch Kraft, não é através de força, sondern durch meinen Geist spricht der Herr Zebaoth. mas pelo meu Espírito fala que o Senhor dos Exércitos. Amen. Não é Und so por werden wir causa alle Feinde besiegen. E assim nós vamos vencer todos os inimigos. Es gibt einen Mann, der wurde reich in 2 Jahren. Teve um homem que ele ficou rico em 2 anos. Weil die Dinge vom Geist sind nicht nur für die Kirche. Porque as coisas espirituais, não é para a igreja? Du spielst não é só para coisas, es ist auch für deinen Alltag. Porque as coisas do Espírito é pro dia a dia. Jede Não só na Investition, igreja. dieser Mann, jede Investition, die er gemacht hat, Ele tinha que fazer um investimento. ist er zuerst ins Gebet gegangen. Ele foi primeiro para orar. Hat nicht auf das Fleisch gehört, nicht auf seine Gedanken, Ele não ouvia a voz da Nicht auf seine carne, do espírito, Emotionen. nem da emoção, sondern auf den Geist. mas do Espírito. Und jedes Mal hat er das Richtige getan. E cada vez ele fazia a coisa certa. Auch manchmal der Gedanke hat gesagt, nein, das ist nicht gut. Às vezes o pensamento falava Aber assim, não, im isso não é Geist bom. hat er diese Überzeugung. Mas no Espírito ele tinha convicção. Es ist gut, mach es. Não, isso é bom, faça. Amen. Amen. Sie kämpfen, ja, geh in Kampf. Ele falou, eu vou ter que lutar. E ele falava, vai Und es gibt lutar. Momente, da musst du nicht E kämpfen. tem momentos que você também não tem que lutar. Es gibt Dinge, das ist nicht dein Kampf. Tem coisa que não é a tua Es gibt luta. Dinge, da gehe ich nicht mehr in Kampf für andere. Tem coisa que eu não vou mais na luta pro outro. Weil Gott weiß, warum. Mas Deus sabe por quê. Wir müssen Gott nicht helfen. A gente não precisa Manchmal ajudar hat Deus. Gott eine spezielle Behandlung für diese Person. Porque Deus tem um tratamento para cada um de nós. Nein, ich gehe kämpfen, der Goliath wird fallen. Não, eu vou lutar, esse Golias vai cair. Aber Gott hat gar nichts davon gesagt. Mas Deus não falou. Und nein, lass den, der gehört mir. Não deixa, isso pertence a mim, ele pode falar. Ne? Du musst das im Geist wissen, Você tem que saber no was Espírito richtig und was falsch o que ist. é certo e o que é errado. Wo du reingehen musst, wo du rausgehen musst. Onde você tem que entrar, onde você tem que sair. Amen. Amém? Aber es gibt Dinge, wo bei David, der Geist hat ihn gerade, wie soll ich sagen, erschüttert, perplex, wurde gerade perplex. Was ist das für eine Situation? Das akzeptiere ich nicht. Não, tinha coisa em Davi que ele já via a situação, ficava perplexo. Não, o que é isso que Wo está der aqui Geist acontecendo? sofort, du merkst sofort, das ist nicht von Gott. Coisa que o Espírito já fala, não, isso não vem de Deus. Amen. Amém? Dieser Goliath muss fallen. Esse Golias tem que cair. Amen. Amém? Dann hör auf deine innere Stimme. Então, escuta a voz que vem de dentro. Der Kampf ist nicht durch Macht oder Kraft, A luta não é por força nem por sondern durch violência, meinen Geist. mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Halleluja. Aleluia. Amen. Amém. Glória a Deus. Amen. In 4. Mose. 4. Mose 14. Números.
14,24. 14:24. Nur meinem Knecht Kaleb, weil er einen anderen Geist in ihm ist und er mir treu nachgefolgt ist, den will ich in das Land bringen, in das er gekommen ist, und seine Nachkommen sollen es einnehmen. Mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Denn in Kaleb war ein anderer Geist. Então em Caleb estava outro espírito. Kaleb und Josua. Caleb e Josué. Ihr kennt die Geschichte. Você conhece a história. Und sie sagen, nein, wir werden es schaffen, es gibt zwar Riesen in diesem Land, Ele falou, não, nós vamos conseguir. Tem gigantes enormes, viele Widerstände, muitas aber resistências. Gott ist mit uns und wir werden es schaffen Mas und Deus werden é conosco e nós vamos diese Feinde, conseguir. die sind zwar Riesen, aber wir werden sie wie Brot essen. Esses inimigos são grandes, mas nós vamos comer ele como um pão. Warum haben sie gesagt? Weil ein anderer Geist, der Heilige Geist war in ihnen. Por que eles falaram isso? Porque o Espírito Santo de Deus estava Und nele. der Heilige Geist ist nicht ein Geist der Angst. Porque o Espírito Santo não tem espírito de medo. Nein, Geist der Kühnheit, des Mutes Não é espírito de coragem, und Weisheit de sabedoria und Freude im Heiligen e Geist. de alegria no Halleluja. Espírito Santo. Amen. Und Kaleb mit 85 Jahren, Caleb com 85 anos, die 85 Jahre, 85 anos, hat er gesagt, hey, ich möchte dort, wo die Feinde, ich will nicht der einfache Weg gehen. falou, não, eu vou vencer esses inimigos, eu não vou Ich möchte desistir. dort auf den Berg gehen, wo die Großen sind, die Feinde, die Eu vou lá onde estão Goliaths. os inimigos grandes, os Golias. Amen. Ich Amen. werde sie vertreiben. E eu vou destruí-los. Ich habe noch genauso viel Kraft wie vor 40 Jahren wie jetzt mit 85. Eu tenho a mesma força de 40 anos, agora com 85. Amen. Das ist der Heilige Geist in deinem Leben. Isso é o Espírito Santo na Er vida. gibt dir Kraft, Kühnheit, Ele te Mut, dá força, Courage. coragem. Du wirst das Land einnehmen, Tu du wirst vai tomar beharren. terra, tu vai Du perseverar. wirst das, was dir gehört, verteidigen bis am Schluss. Você vai pegar aquilo que te pertence. Amen. Amém? Weil der Geist Gottes in dir ist. Porque o Espírito de Deus está em você. Du bist nicht so wie die Leute in der Welt. Você não é como as pessoas lá do mundo. Amen. Du bist anders, weil der Heilige Geist in Você é dir wohnt. diferente, porque o Espírito Santo mora em você. Und er wird dich nicht aufgeben. E ele não vai desistir. Amen. Amém? Du kannst zwar den Rücken drehen, du kannst die Ohren zumachen. Você pode fechar o ouvido, Das machen wir andar alle. para trás. Nein, Gott, jetzt wollte ich nicht hören. Então, você pode falar, não quero ouvir, Espírito Santo. Glaub ich. Aber der Heilige Geist wird dich nicht aufgeben. Mas o Espírito Santo não vai desistir. Aleluia. Amém. O Espírito, você pode falar, tem gente que pode tampar o ouvido, não quer ouvir. Mas o Espírito Santo não vai desistir. Er wird dich nicht aufgeben, weil er ist in dir. Ele está em você. Amen. Amém? Oh, glória. Und Kaleb hat Hebron bekommen als Erbe. E Caleb recebeu Hebron. Caleb não, Davi. Não, Kaleb. Caleb? Davi também é Hebron. Davi foi rei de Israel, Jerusalém. Caleb recebeu Hebron Uma herança. como herança. Amém. Não, não, porque eu pensei que ele também foi lutar com os inimigos, perdeu tudo, depois ele foi lutar, perdeu, depois ele ganhou. Aí eu tudo de volta. Não, isso é claro. Ah, sim, claro que é. Hebron. Amen. Amém. Er hat Hebron als Erbteil bekommen. Ele recebeu Hebron como herança. Amen. Denn jeder Kampf hat eine Beute. Então, cada luta, você tem uns despojos. Amen. In jedem Kampf, du wirst das Gewinn herausgehen, du wirst das Doppelte zurückholen. Você, cada luta, você vai receber o dobro. Amen. Amém? Gott hat das Doppelte für dein Leben. Porque é Deus ele que tem o dobro para Aber du você. musst beharren, du musst dranbleiben, Você tem que bis perseverar die e Hand am Schwert permanecer. klebt. Até a sua mão ficar grudada na espada. Amen. Ich habe so lange gekämpft, ich kann meine Hand nicht mehr aufmachen. Eu ficar lutando tanto que a mão vai ficar grudada na espada. Amen. Sei beharrlich. Sag zu deinem Geschwister. Seja, fala pro teu irmão. Sei beharrlich. Seja perseverante. Seja perseverante, né? Weißt du, was der Unterschied ist zwischen einem Soldat und einem Krieger? Sabe qual é a diferença entre um soldado e um guerreiro? Weißt du nicht? Sabe não? Der
Soldat, der kämpft, weil er muss, Befehl, geh. O soldado ele luta porque ele tem uma ordem, ele tem que Geh ir. oder du wirst verschossen. Ou senão você vai ser morto. Zum Beispiel in Russland sind alles Söldner, Soldaten, Lá na Rússia, Koreaner. todo coreano, todos. Aber ein Krieger kämpft für die Sache. Mas o guerreiro, ele luta por uma Ich kämpfe coisa. für mein Linsenfeld, egal was die anderen Eu denken. Es ist nur luto Linsen. pelo meu terreno de Es ist lentilha, não mein Feld importa. und ich werde dafür kämpfen mit meinem Blut. É meu Dies sind Vers 23. Nein, Ui. Kapitel 8, 23, Vers 8. Das sind die Namen der Helden Davids. Schischbal, der Hachmoniter, der erste unter den Dreien. Der schwang seinen Spieß über 800, die auf einmal erschlagen waren. Nach ihm war unter den drei Helden Eleazar, der Sohn Dodors, der Achochiter. Er war mit David im Pass Damim, als die Philister dort versammelt waren zum Kampf und die Männer Israel sich zurückzogen. Er aber hielt stand und schlug die Philister, bis seine Hand müde war und am Schwert erstarrte. Und der Herr gab großes Heil an jenem Tag, so dass das Volk sich wieder umwandte hinter dem Herrn, um zu plündern. Nach ihm war Schama, der Sohn Ages auf Harar, als die Philister sich sammelten in Lehi. Es war dort ein Stück Acker mit Linsen. Und das Volk vor den Philistern floh. Und er trat mitten auf das Stück und entriss es den Philistern und schlug sie, und Gott gab großes Heil. Und 3 von den 30 Helden kamen zu Beginn der Ernte hinab zu David, zu der Höhle Abdullam, und das Lager der Philister lag in der Ebene Rephaim. Amém. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um tacmonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho do Aoita, Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pasmodamã para a batalha. Os israelitas recusaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samar, filho de Agê, de Hará, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus. Mas Samar tomou posição no meio da plantação, defendeu e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Das sind die Helden von David. Isso aqui é a vitória de Davi. É o quê? Os heróis de Davi. Amen. David hat einen Goliath besiegt. Davi, ele perseguiu o inimigo, venceu o inimigo. Golias. Er hat den Goliath besiegt. Ele venceu Golias. Dann hat er Jünger gemacht. E fez discípulos. Amen. In der Höhle Abdullam. Na caverna de Adulão. Amen. Alle betrügten, wie soll ich sagen, Verschuldeten, todos oprimidos, todos os culpados, Verzagten, todos os quebrados, Abgewiesenen, todos os afastados, sind dort desviados, zu David gegangen. foram para Davi. Amen. Amém? David hat sie ausgebildet zu Kriegern. Davi, ele já tinha sido vencedor na guerra. Und hier hat es Helden gegeben. E aqui ele continuou. Amen. Gott macht aus einem Niemand einen Jemand. Deus, ele faz Zé Ninguém a alguém. Amen. Das waren alles zerschlagene, Tudo estava quebrado, depressive, tudo estava kaputte Leute, depressivo, verschuldet. todos devedores. Amen. Niemand hat ihnen Wert gegeben. Ninguém dava valor a eles ali na caverna de Adulão. Né? Aber Gott hat diese Leute erhoben. Mas Deus, ele levantou aquele povo lá. Und David hat sie ausgebildet. E Davi, ele foi lá para ajudar. Und dann hier steht von den 3 Besten. Aqui fala dos 3 melhores. Wo einer hat was hat er genannt? Spieß Tinha uma espada und hat 800 Feinde auf einmal geschlagen. e matou 800 pessoas de uma vez. Amen. Amém?
800. 800. Amen, die sind gekommen wie Heuschrecken und er hat den Eles Spieß vieram como geschwungen gafanhoto e ele espantou todos, und hat mit ganzer Kraft, com toda a sua força. Amen, alle zerschlagen. Ele derrubou todos, Amen. matou. Der zweite, oder? O segundo, Er hat das Schwert gehalten, ele segurou a espada na mão Amen, gegen die Philister. contra os filisteus. Amen. Und seine Hand, Sua mão, er hat so lange geschlagen, ele bateu tanto tempo, er hat so lange gekämpft, ele lutou tanto tempo, dass seine Hand geklebt hat am Schwert. que a mão dele ficou colada na espada. Amen. Stell dir das mal vor, bildlich. Imagina isso. Er konnte seine Hand nicht mehr auftun. Ele não conseguia mais soltar. A mão ficou grudada na espada. Er ist gegangen bis am Schluss. Ele ficou até o final. Und unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Então a nossa luta não é contra carne e sangue. Amen. Durch Jesus sind wir in eine neue Zeit gekommen, die Zeit der Gnade. Depois, com Jesus, chegou o tempo da graça em nossa vida. Aber hier im Alten Testament war der Kampf gegen Fleisch und Blut. Mas aqui antes, no Velho Testamento, a luta era contra carne e Zu sangue. dieser Zeit gab es niemanden, der Dämonen austreibt. Nesse tempo não tinha ninguém para expulsar demônios. Amen. Erst durch Jesus haben wir diese Autorität bekommen, Depois de Jesus que nós recebemos autoridade para fazer, um den geistlichen Kampf zu kämpfen. para lutar a guerra espiritual. Aber zu dieser Zeit war nur der Tod die Befreiung von Dämonen. Mas nesse tempo só era matando os demônios. Não, o sangue, O mesmo a sangue, morte. na morte, no sangue. Amen. Amém? Und Gott hat Krieger erhoben. E Deus levantou guerreiros. Wir sind auch Krieger Nós Gottes. também somos os guerreiros de Jesus. Amen. Amém? Und er hat gekämpft bis am Schluss. Aqui ele lutou até o final. Ich werde das Schwert nicht loslassen, Eu não vou deixar a espada bis alle besiegt sind. até eles terem sido vencido todos. Amen. Amém? Und dann, wir haben auch einen geistlichen Kampf. Nós também temos uma luta Es espiritual. gibt Situationen, da musst du kämpfen, bis deine Hand eingefriert. Tem situação que você tem que lutar até a sua mão Du ficar kannst nicht grudada. nachgeben. Você não tem que desistir. Amen. Widersteht dem Teufel und er wird fliehen. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Amen. Denn wir sind keine Christen, die zurückweichen. E a gente não é cristão que vai recuar. Ah, das sind zu viele Feinde. É muitos inimigos, Ich werde aufgeben. eu vou desistir. Zu viele Probleme. Muitos problemas, Ich werde eu aufgeben. vou desistir. Nein, ich werde weitermachen, bis meine Hand erstarrt am Schwert. Eu vou Bis ficar ich den até o Knopf bekomme in die final, Mão. até eu receber a força. Amen. Amém? Du wirst gewinnen. E você vai Weil ganhar. wir sind immer in der Mehrzahl. Porque nós somos maioria. Egal wie viele Feinde Não kommen, importa quantos inimigos egal wie venham, viele Widerstände, wie viele não Probleme, importa quantos problemas venham, quanta resistência venham, du wirst siegen. você vai vencer. Aber du musst beharren bis am Schluss. Mas você tem que perseverar até o final. Amen. Amém? Du musst deinen Spieß schwingen, deinen geistlichen Spieß Você tem schwingen. que lançar a sua espada Du musst dein espiritual. geistliches Schwert Você hervornehmen. tem que botar a sua espada espiritual na frente. Dranbleiben. E permanecer. Dranbleiben. Permanecer. Amen. Amém? Oh, hier der andere. Outro. Vers 11. Schamar. 11. Und nach ihm war Schamar. Samar. Depois dele, Samar, filho de Es war Agir. dort ein Stück Acker mit Linsen. Havia uma plantação de lentilha. Linsen. Lentilha? Ich habe noch gerne Linsen. Eu gosto de lentilha. Aber sie sind aber nicht viel wert. Sie sind Mas é uma coisa que não tem muito valor. günstig. É coisa barata. Amen. Amém? Ein Linsenfeld ist nicht viel wert. É uma coisa barata. Lentilha. Ein Weinberg oder eine Mine, Goldmine. Uma coisa de valor, uma mina Aber de er hat ouro. dort ein Linsenfeld verteidigt. Mas ele tinha uma plantação de lentilha. Amen. Und die Philister sind gekommen, die Feinde sind gekommen. Os inimigos vieram, os Und filisteus, er ist mitten auf das Feld gestanden. e ele ficou no meio da plantação Amen. Und hat gekämpft, bis der Sieg gekommen ist. e ele lutou até o final. Dann, Gott hat dir Dinge gegeben. Gott hat dir ein Feld gegeben. Então Deus ele te deu um terreno. Gott hat dir eine Familie gegeben, Ele te deu eine uma família, ele te deu uma eine igreja, Arbeit. ele te deu um trabalho, Gott hat dir Einfluss ele te gegeben. deu uma influência, Amen. Gott hat dir eine Berufung ele te deu gegeben. um chamado. Amen. Amém? Oder wenn du zum Beispiel Lobpreis. Digamos, se você é no louvor, Amen. Gott hat dir Talente gegeben. Deus te deu talentos. Amen. Amém? Wenn du die Gelegenheit hast, das zu benutzen, Se você tem a oportunidade de aproveitar, dann verteidige dein Acker. então vai
Auch wenn es für andere keinen Wert hat. Mesmo que para o outro não tenha valor. Amen. Für mich hat es einen Wert. Para mim tem valor. Amen. Die christlichen Dinge in der Welt haben keinen Wert. Porque as pessoas ímpias não dão valor. Wir werden kämpfen bis am Schluss. Cara, vamos lutar até o final. Weil für uns ist es wertvoll. Porque para nós Für mich hat es einen Wert. Para mim tem valor. Auch wenn die anderen denken, ja, das ist nur Linse. Mesmo que o outro vai pensar, isso é Nein, ich lentilha. werde dafür kämpfen. Mesmo assim eu vou lutar. Ich werde mein Feld verteidigen. Eu vou lutar pelo meu terreno. Bis am Schluss. Até o final. Ich werde nicht aufgeben. Eu não vou desistir. Amen. Amém? Also wenn Gott mir etwas gegeben hat, Se Deus me deu uma coisa, meine Frau bestätigt, a minha mulher ist es fala, Beharrlichkeit. é Ich perseverança. beharre bis am Schluss. Eu persevero até o final. Amen, bis ich den Sieg habe. Até eu ter a vitória. Ich war in der Ferien in Mallorca, Eu estava na férias na Mallorca, eine Woche. uma semana atrás. Da gibt es ja Sand, Strand. Aí tem a praia, Praia de Esmeralda. Praia da Esmeralda, Schöner Strand. bonito. Ich habe ein Mietauto gehabt, Eu aluguei um carro mit so einem riesen Schlüssel, chinesisch e Sand. tinha uma chave muito grande, chinês, um carro Dann chinês. habe ich den Schlüssel verloren. E eu perdi a chave, Im Sand. na areia. Ich wollte nach Hause gehen. Eu queria ir para casa, Ach, wo ist der Schlüssel? cadê a chave? Überall Schlüssel gesucht. Procurei todos os lugares. Nein, wo habe ich den verloren? Falei, meu Deus, não foi que eu perdi. Das kann nur im Sand sein. Só pode ser na areia. Doch, ich hatte einen verletzten Fuß. Eu estava com meu pé machucado. Auf dem Sand laufen ist das Schlimmste, was es gibt. E para andar na areia era o pior Weil lugar. der Fuß bewegt sich auf alle Seiten. Porque o pé mexia todo. Ich werde diesen Schlüssel finden. Eu falei, mas eu vou achar. Der muss doch irgendwo da sein. Em qualquer lugar vai estar. Bin ich alles zurückgelaufen, den ganzen Weg, wo wir gekommen sind. Eu andei o caminho de volta, onde eu tinha passado. 38 Grad, 30 graus. Sonnenöl und Sol, Sand am Körper. sol, areia, óleo no corpo. Kaputter Fuß. O pé Anfangen quebrado. schwitzen. Como suando muito. Bin einmal gelaufen, Eu andei uma vez, zweimal duas gelaufen. vezes. Dann hat es irgend so ein Strandrestaurant gehabt. Aí tinha um hotel, Sie hat einer den restaurante. Schlüssel abgegeben. Eu falei, ó, aqui alguém entregou a Nein, chave? aber wenn sie etwas findet, meistens gehen sie es dort Eu falei, ab. geralmente quando eles encontram, está aqui mesmo. Sie komm, machen wir schnell Pause. Eu falei, então eu vou fazer pausa. Eine Dusche gefunden dort. Eu achei uma ducha, fui tomar banho. Geh noch mal suchen. Eu vou procurar mais uma vez. Der Schlüssel muss führen. E eu vou encontrar essa chave. Nochmal den ganzen Sand abgelaufen. Ele andou novamente o Ich caminho habe da gedacht, wir areia. sind doch da gesessen. Eu falei, a gente comeu aqui. Ich war dort eine Familie. Aí estava uma família. Ich habe angefangen im Sand rumzuscharren. Aí eu comecei a procurar onde eles estavam sentados. Kaputter Fuß. Com o meu pé quebrado de Da joelho hat es so eine lá. Frau gehabt, die hat einfach nicht weg. E tinha uma mulher lá que ela não queria sair do Nein, jetzt lugar. muss ich warten, bis die Frau noch weg Eu mit dem tive que Schlüssel esperar até a mulher sair da lá para poder procurar lá no local. Bin ich suchen nochmal. Eu procurando em todo Jetzt lugar. gehen wir wieder ins Restaurant. Eu falei, vamos de novo pro restaurante. Da bin ich nochmal suchen. Eu fui procurar outra Den vez. Schlüssel. Er hat gesagt, habe ich angefangen zu beten. Aí começamos a orar. Não, eu Herr, fui pior que você. schicken Engel. Não, você foi sozinho, eu fiquei só orando. Vai lá que não vou mais não. Nein, ich habe prophezeit. Não, Herr, eu já orei, já der profetizei. Engel wird kommen und den Schlüssel in meine Hand. Eu falei, Deus, o anjo vai trazer a chave na minha mão. Noch den ganzen Tag dort. O dia todo, até às 17 horas. Aí não, você ligou pro Ja, aeroporto. dann kann etwa 5-mal gelaufen, da gibt es Leute im Bahndienst. Depois de 5 vezes de andar e tudo, eu liguei pro Aber aeroporto. der Schlüssel in die Führer kommt. Ich würde mal vorsorglich am Bahndienst. Eu vou ligar pro lá, pra... Und dann, ja, haben Sie Benzin? Nein, ich habe den Schlüssel Eu verloren. liguei lá quando eu tinha alugado e a mulher, você tem gasolina? Dann müssen wir abschleppen. Hey, bringen doch den Ersatzschlüssel. Não, eu quero a chave do carro. Dann kann ich, ja, wir kommen in einer halben Stunde. Eu falei, não, vem 1 hora, daqui uma meia hora. Eu Ich falei, kann ok. nochmal suchen. Vou procurar uma vez mais. Sie hat schon aufgegeben, gebetet. Eu tava lá, tranquila, no café. Dann bin ich nochmal alles Aí eu fui abschaffen. procurar de novo na areia. Im Schweiß, im kaputten Fuß mit dem Öl. Schrecklich. Foi horrível. Dann kann ich jetzt gehe ich wieder ins Restaurant, Eu falei, vamos lá pro restaurante esperar o carro chegar, né? bis der kommt mit dem Abschleppdienst. Plötzlich kommt die Frau dort, die bedient, De repente chegou a garçonete do nada. kommt so mit dem Schlüssel wieder. Gehört der dir? Essa aqui pertence a você? Entregou na mão e saiu, não foi? Ja, ja. É.
Hey, der Engel ist gekommen und hat uns den Eu vi Schlüssel. para mim, um anjo pegou na minha mão e ela também saiu. Amém. Amém? E a gente ligou para o aeroporto e precisou vir Du denkst, ja, ein Schlüssel. Hey, im Sand einen Schlüssel finden. Talvez você pense, é uma chave, mas como você vai encontrar uma Hunderte areia? von Leuten laufen dort rum. 100 pessoas andando lá. Da kommt der Schlüssel in meine Hand. Chegou mas uma coisa que foi importante, assim, a gente não murmurou. Geralmente eu gosto de murmurar, logo, foi tu que perdeu, eu falo logo assim, né? Culpa é Wichtig ist nicht tua. murren, nicht A reklamieren. gente não murmurou, aproveitamos até 5 horas da tarde e depois de oramos e a mulher do nada chegou com a chave, deu na mão, antes do aeroporto sair, a pessoa do aeroporto sair, foi? Chegou e deu a chave na nossa mão. Glória a Deus. Amém. Foi a perseverança, Das ist né? Beharrlichkeit. Isso é perseverança. Darum bin ich so braun geworden. Das Por isso eu fiquei tão preto assim de procurar. ist schlimm gewesen. Foi Aber horrível. Gott hat den Schlüssel in die Hand gebracht. Für Mas mich ist Deus, es Wunder mas gewesen. a chave chegou na minha mão. Amen. Amém. Sei beharrlich, sei beharrlich. Seja perseverante. Gib nicht auf. Não desista. Amen. Verteidige das, was Gott dir gegeben hat. Divide aquilo que Deus tem te dado. Wenn du Familienprobleme hast, dann bleib im Gebet, Se bleib você tem a dran. família que está com problema, permanece orando. Kämpfe für deinen Garten, für deinen Acker. Ora pelo seu Wenn du jardim, a sua família. Geschäftsprobleme hast, kämpfe für das, was Gott dir gegeben Se hat. você tem um negócio, persevera orando aquilo que Deus te deu. Meine Arbeit, Gott hat mir die gegeben. No meu trabalho foi Deus que me deu. Und nur er wird die Türe schließen, Só Ele que pode fechar a wenn die porta Zeit gekommen ist. quando o tempo chega. Aber sonst werde ich nicht gehen, ich werde kämpfen für meinen Acker. Mas eu vou lutar pelo meu terreno. Amen. Amém? Für die Kirche. Amen. Die Pela Kirche ist igreja. geistlich. E a igreja é Es espiritual. kommen viele Widerstände. Vem muita mais Ich resistência. werde nicht aufgeben. Mas eu não vou desistir. Amen. Ich werde meinen Acker nicht hergeben. Eu não vou entregar a minha terra. Amen. Amém? Widersteht dem Teufel und er wird fliehen. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Amen. In Amen. Sacharja Kapitel 4, 6. Em Zacarias 4, 6. Zacarias 4, 6. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amen. Denn unser Kampf ist nicht in deinem Fleisch. Então a nossa luta não é na sua carne, Amen. Es ist der Geist. é espiritual. Amen. Der Geist, wo dir helfen wird. É do espírito que nós vamos ganhar. Amen. Amém? Wir haben einen großen Segen, eine große Waffe in uns. Nós temos uma grande armadura em nós. Es ist der Heilige Geist in uns. Nós temos o Espírito Santo em nós. Mit dem Heiligen Geist machen wir den Unterschied. E o Espírito Santo faz a diferença em nós. Amen. David hat den Goliath besiegt. Davi que venceu Er Golias. sagt, nicht durch Herr, nicht durch Fleisch, nicht durch Lanze, nicht durch Schwert, Não sondern por im Kommen im força, Namen vom Zebaoth. não é por força nem por violência, mas é no nome do Senhor dos Exércitos. Amen. Amém? Dann geht zuerst im Geist. Então vai primeiro no Der Espírito. Schlüssel, der Engel wird kommen, der Schlüssel wird kommen. A chave vai chegar, o anjo vai chegar. Aber ich werde suchen, weil Eu vou ich werde procurar, etwas tun im eu vou Glauben, procurar na fé, aber ich werde gewinnen im Geist. mas eu vou ganhar no Espírito. Amen. Amém? Der Heilige Geist ist in dir. O Espírito Santo é em você. Er wird dich leiten. Ele vai te dirigir. Amen. Amém? Er ist Zeugnis in dir. Ele traz o testemunho em você. Wenn du Jesus annimmst, der Heilige Geist kommt in dein Porque Leben. quando você aceita Jesus, o Espírito Santo entra em Und você. er ist in dir. Ele está em você. Amen. Amém? Und er wird zu deinem Geist sprechen. E ele vai falar no teu espírito. Amen. Wir bestehen aus Fleisch. A gente reviste a carne. Fleisch bekehrt sich nie. A carne não se Aber converte. der Geist ist stärker als das Fleisch. Mas o espírito é mais forte do que a carne. Und dann ist die Seele, wo die Emotionen sind. E a alma são as emoções.
Amen. Die Emotionen, die täuschen uns. As emoções, elas nos Du decepcionam. musst Gott nicht fühlen in der Emotionen. Você não tem que se encher em Deus nas emoções. Du musst ihn fühlen im Geist. Você tem que se encher no Espírito. Amen. Amém? Der Geist wird dir sagen, É o Espírito que vai te falar. such nochmal, Procura kämpfe. uma vez mais, luta uma vez mais. Ich bin mit dir, Eu Gott estou ist mit dir. contigo, Deus é contigo. Amen, der Geist in dir. O Espírito em você. Amen. Amém? Sag, Heiliger Geist, wo ist dieser Schlüssel? Espírito Santo, eu vou botar essa chave. Heiliger Geist, zeig mir diesen Schlüssel. Espírito Santo, me mostra botar essa chave. Prophezeie lieber. Okay, ich werde Aí ele prophezeien. falou, não, profetiza. Der Engel wird den Schlüssel bringen. Não, o anjo vai ter a chave na minha mão. Amen. Der Heilige Geist wird dich O leiten. Espírito Santo vai te dirigir. Und er wird dir den Sieg geben. E ele vai te dar a vitória. Er wird dich an den richtigen Ort leiten. Ele vai te levar no lugar Du wirst die certo. richtigen Entscheidungen fällen. Você vai receber a decisão certa. Amen. Ich muss Amen. lernen, jeder von uns muss lernen, Cada de nós tem que aprender auf die Stimme vom Heiligen Geist zu hören. a ouvir a voz do Espírito Santo. Amen. Es ist nicht die von den Emotionen, Não é pelas emoções, es ist nicht von deinem Hirn, von não é por causa do teu pensamento, teus Nein, pensamentos. wir müssen lernen im Geist, Você tem que aprender a andar no Espírito. den Geist zu hören. Ouvir o Espírito. Amen. Amém? Der Geist wird dir sagen, das ist gut, das ist nicht gut. O Espírito que vai te falar, não, isso é bom, isso não Manchmal é geht bom. es schnell. Muitas vezes é rápido. Zum Beispiel David. O Davi David war voll vom Heiligen Geist. Davi era cheio do Espírito Santo. Und er musste nicht lange beten. Ele não precisava orar muito Er tempo. hat die Situation gesehen Havia situação. und dem Geist hat ihm das nicht gefallen. No Espírito ele já falava Von der, não wer agradava. ist dieser Unbeschnittene, der Ele já gegen viu quem Israel é, kommt? quem é esse incircunciso que vem contra o povo de Israel. Diese Helden, ich glaube, die haben nicht lange gebetet. Er hat gesagt, das ist mir, ich werde kämpfen. E aí ele falou, isso vem a mim e eu vou lutar. Amen. Amém? Es gibt Dinge, die weißt du im Geist. Tem coisa que você sabe logo no Espírito. Como fala, a convicção, die Überzeugung. Você Bist tem du convicção, überzeugt? você é convencido. Es gibt Dinge, da muss ich nicht lange beten. Ich Tem weiß coisa, im que, Geist, tem coisa que você não precisa orar muito tempo, você já tem es convicção ist no richtig oder Espírito. falsch. Que é certo ou errado. Aber wenn du die Stimme nicht hörst, geh ins Gebet. Agora, se você não está ouvindo a voz, vai em oração. Nicht dieses Gebet, wo nur du sprichst. Não aquela oração que só tu fala. Es gibt Leute, die sprechen nur und Tem pessoas que só oram, kann só so, falam e não ich kann escutam. die Stimme vom Heiligen Geist nicht hören. Você não pode ouvir a voz do Espírito. Und es gibt Momente, wo du wirklich alleine Tem momentos que você tem que stille estar sein musst sozinho, ficar parado und die Stimme des Heiligen Geistes hören. e ouvir a voz do Espírito Santo. Amen. Es ist Amém? nicht durch Macht, Não é através de força, es ist noch nicht durch Kraft, não é através de força, sondern durch meinen Geist spricht der Herr Zebaoth. mas pelo meu Espírito fala que o Senhor dos Exércitos. Amen. Não é Und so por werden causa wir de- alle Feinde besiegen. E assim nós vamos vencer todos os inimigos. Es gibt einen Mann, der wurde reich in 2 Jahren. Teve um homem que ele ficou rico em 2 anos. Weil die Dinge vom Geist sind nicht nur für die Kirche. Porque as coisas espirituais, não é para a igreja? Du spielst não é só para coisas, es ist auch für deinen Alltag. Porque as coisas do Espírito é pro dia a dia. Jede Não só na Investition, igreja. dieser Mann, jede Investition, die er gemacht hat, Ele tinha que fazer um investimento. ist er zuerst ins Gebet gegangen. Ele foi primeiro para orar. Hat nicht auf das Fleisch gehört, nicht auf seine Gedanken, Ele não ouvia a voz da Nicht auf seine carne, do espírito, Emotionen. nem da emoção, sondern auf den Geist. mas do Espírito. Und jedes Mal hat er das Richtige getan. E cada vez ele fazia a coisa certa. Auch manchmal der Gedanke hat gesagt, nein, das ist nicht gut. Às vezes o pensamento falava Aber assim, não, im isso não é Geist bom. hat er diese Überzeugung. Mas no Espírito ele tinha convicção. Es ist gut, mach es. Não, isso é bom, faça. Amen. Amen. Sie kämpfen, ja, geh in Kampf. Ele falou, eu vou ter que lutar. E ele falava, vai Und es gibt lutar. Momente, da musst du nicht E kämpfen. tem momentos que você também não tem que lutar. Es gibt Dinge, das ist nicht dein Kampf. Tem coisa que não é a tua Es gibt Dinge, luta. da gehe ich nicht mehr in Kampf für andere. Tem coisa que eu não vou mais na luta pro outro. Weil Gott weiß, warum. Mas Deus sabe por quê. Wir müssen Gott nicht helfen. A gente não precisa Manchmal ajudar hat Deus. Gott eine spezielle Behandlung für diese Person. Porque Deus tem um tratamento para cada um de nós. Nein, ich gehe kämpfen, der Goliath wird fallen. Não, eu vou lutar, esse Golias vai cair. Aber Gott hat gar nichts davon gesagt. Mas Deus não falou. Und nein, lass den, der gehört mir. Não deixa, isso pertence a mim, ele pode falar. Ne? Du musst das im Geist wissen, Você tem que saber no was Espírito richtig und was falsch o que ist. é certo e o que é errado. Wo du reingehen musst, wo du rausgehen musst. Onde você tem que entrar, onde você tem que sair. Amen. Amém? Aber es gibt Dinge, wo bei David, der Geist hat ihn gerade, wie soll ich sagen, erschüttert, perplex, wurde gerade perplex.
Was ist das für eine Situation? Das akzeptiere ich nicht. Não, tinha coisa em Davi que ele já via a situação, ficava perplexo, sabe? Não, o que é isso que So, está der aqui Geist acontecendo? sofort, du merkst sofort, das ist nicht von Gott. Coisa que o Espírito já fala, não, isso não vem de Deus. Amen. Amém? Dieser Goliath muss fallen. Esse Golias tem que cair. Amen. Amém? Dann hör auf deine innere Stimme. Então, escuta a voz que vem de dentro. Der Kampf ist nicht durch Macht oder Kraft, A luta não é por força nem por sondern durch violência, meinen Geist. mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Halleluja. Aleluia. Amen. Amém. Glória a Deus. Amen. In 4. Mose. 4. Mose 14. Números. Vierzehn, 24. 14:24. Nur meinem Knecht Kaleb, weil er einen anderen Geist in ihm ist und er mir treu nachgefolgt ist, den will ich in das Land bringen, in das er gekommen ist, und seine Nachkommen sollen es einnehmen. Mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Denn in Kaleb war ein anderer Geist. Então em Caleb estava outro espírito. Kaleb und Josua. Caleb e Josué. Ihr kennt die Geschichte. Você conhece a história. Also nein, wir werden es schaffen. Es gibt zwar Riesen in diesem Land, Ele falou, não, nós vamos conseguir. Tem gigantes enormes, viele Widerstände, muitas aber resistências, Gott ist mit uns und wir werden es schaffen mas und Deus werden é conosco e nós vamos diese Feinde, conseguir. die sind zwar Riesen, aber wir werden sie wie Brot essen. Esses inimigos são grandes, mas nós vamos comer ele como um pão. Warum haben sie gesagt? Weil ein anderer Geist, der Heilige Geist war in ihnen. Por que eles falaram isso? Porque o Espírito Santo de Deus estava Und nele. der Heilige Geist ist nicht ein Geist der Angst. Porque o Espírito Santo não tem espírito de medo. Nein, Geist der Kühnheit, des Mutes Não, é espírito de coragem, und Weisheit de sabedoria und Freude im Heiligen e Geist. de alegria no Halleluja. Espírito Santo. Amen. Und Kaleb mit 85 Jahren, Caleb com 85 anos, die 85 Jahre, 85 anos, hat er gesagt, hey, ich möchte dort, wo die Feinde, ich will nicht der einfache Weg gehen. falou, não, eu vou vencer esses inimigos, eu não vou Ich möchte desistir. dort auf den Berg gehen, wo die Großen sind, die Feinde, die Eu vou lá onde estão Goliaths. os inimigos grandes, os Golias. Amen. Ich Amen. werde sie vertreiben. E eu vou destruí-los. Ich habe noch genauso viel Kraft wie vor 40 Jahren wie jetzt mit 85. Eu tenho a mesma força de 40 anos, agora com 85. Amen. Das ist der Heilige Geist in deinem Leben. Isso é o Espírito Santo na Er vida. gibt dir Kraft, Kühnheit, Ele te Mut, dá força, Courage. Du coragem. wirst das Land einnehmen, Tu du wirst vai tomar beharren. terra, tu vai Du perseverar. wirst das, was dir gehört, verteidigen bis am Schluss. Você vai pegar aquilo que te pertence. Amen. Amém? Weil der Geist Gottes in dir ist. Porque o Espírito de Deus está em você. Du bist nicht so wie die Leute in der Welt. Você não é como as pessoas lá do mundo. Amen. Du bist anders, weil der Heilige Geist in Você é dir wohnt. diferente, porque o Espírito Santo mora em você. Und er wird dich nicht aufgeben. E ele não vai desistir. Amen. Amém? Du kannst zwar den Rücken drehen, du kannst die Ohren zumachen. Você pode fechar o ouvido, Das machen wir andar alle. para trás. Nein, Gott, jetzt wollte ich nicht hören. Então, você pode falar, não quero ouvir, Espírito Santo. Glaub ich. Aber der Heilige Geist wird dich nicht aufgeben. Mas o Espírito Santo não vai desistir. Aleluia. Amém. O Espírito, você pode falar, tem gente que pode tampar o ouvido, não quer ouvir. Mas o Espírito Santo não vai desistir. Er wird dich nicht aufgeben, weil er ist in dir. Ele está em você. Amen. Amém? Oh, glória. Und Kaleb hat Hebron bekommen als Erbe. E Caleb recebeu Hebron. Caleb não, Davi. No, Kaleb. Caleb? Davi também é Hebron. Davi foi rei de Israel, Jerusalém. Caleb recebeu Hebron Uma herança. como herança. Amém. Não, não, porque eu pensei que ele também foi lutar com os inimigos, perdeu tudo, depois ele foi lutar, perdeu, depois ele ganhou. Aí Hebron, eu tudo de volta. Não, isso é claro. Ah, sim, claro que é. Hebron.
Amen. Amém. Er hat Hebron als Erbteil bekommen. Ele recebeu Hebron como herança. Amen. Denn jeder Kampf hat eine Beute. Então, cada luta, você tem os despojos. Amen. In jedem Kampf, du wirst das Gewinn herausgehen, du wirst das Doppelte zurückholen. Cada luta, você vai receber o dobro. Amen. Amém? Gott hat das Doppelte für dein Leben. Porque Deus é que tem o dobro para Aber du você. musst beharren, du musst dranbleiben. Você tem que Bis perseverar die e Hand am Schwert permanecer. klebt. Até a sua mão ficar grudada na espada. Amen. Ich habe so lange gekämpft, ich kann meine Hand nicht mehr aufmachen. Eu ficar lutando tanto que a mão vai ficar grudada na espada. Amen. Sei beharrlich. Sag zu deinem Geschwister. Seja, fala pro teu irmão. Sei beharrlich. Seja perseverante. Seja perseverante, né? Weißt du, was der Unterschied ist zwischen einem Soldat und einem Krieger? Sabe qual é a diferença entre um soldado e um guerreiro? Weißt du nicht? Sabe não? Der Soldat, der kämpft, weil er muss. Befehl, geh. O soldado, ele luta porque ele tem uma ordem, ele tem que Geh ir. oder du wirst verschossen. Ou senão você vai ser morto. Zum Beispiel in Russland sind alles Söldner, Soldaten, Lá na Rússia, Koreaner. todo coreano, todos. Aber ein Krieger kämpft für die Sache. Mas o guerreiro, ele luta por uma Ich kämpfe coisa. für mein Linsenfeld, egal was die anderen Eu denken. Das ist nur luto Linsen. pelo meu terreno de Es ist lentilha, não mein Feld importa. und ich werde dafür kämpfen mit meinem Blut. É